Olá, eu me chamo Adriele Damasceno e vou estar dando a disciplina de Física Geral e Experimental 3 no nosso programa de monitoria da UGB. Nosso primeiro conteúdo que eu vou estar falando hoje, eu vou falar um pouco sobre cargas elétricas, um pouco sobre eletrização e vou estar comentando sobre o experimento de cargas elétricas que o professor Alexandre passou em sala com vocês. As cargas elétricas, ela tem uma estrutura atômica que é composta por 3 partículas, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons, eles possuem carga positiva. Os nêutrons é uma partícula neutra. Tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons nessa partícula neutra. Os elétrons, eles possuem carga negativa. Através de alguns experimentos, conseguiram comprovar que cargas de mesmo sinal, positivo com positivo, negativo com negativo, ocorre repulsão. E cargas de sinais opostos, positivo e negativo, vai ocorrer a atração. E isso mais para frente vai ser muito importante para a gente no nosso experimento. Nessa tabela vão existir vários tipos de elementos que eles fizeram vários testes, nos mostrando que vão existir elementos eletrizados positivamente e diminuindo, tendo elementos eletrizados negativamente. Agora nós vamos estar falando um pouco sobre eletrização. É um processo que torna um corpo eletricamente neutro em um corpo eletricamente carregado. E vão existir 3 tipos de eletrização: por atrito, por contato e por indução. Por atrito, nós vamos ter uma lã e vamos ter um tubo de vidro. Como nós vimos nessa tabela aqui atrás, posteriormente, o vidro liso ele vai estar carregado, ao ser atritado depois, vai ficar eletrizado positivamente. E a lã, por estar abaixo dele, nesse caso, vai estar eletrizado negativamente após o atrito. E é o que ocorre aqui. Quando nós atritamos o bastão, de vidro com a lã, após eu separar os dois, a lã vai estar eletrizada negativamente e o vidro eletrizado positivamente. Por contato, eu tenho um corpo neutro e eu tenho um indutor que vai ter o corpo eletrizado negativamente. Quando eu encostar, ocorrer o contato entre A e B, após eu separar, o corpo ele vai estar vai ficar eletrizado negativamente e o corpo B vai continuar eletrizado negativamente. Quando eu tenho o corpo B neutro, eu pego um indutor e agora nós vamos falar sobre o processo de indução. Eu pego esse corpo e eu vou aproximar. É muito importante que nós entendamos. Por contato, você encosta um no outro. Por indução, você aproxima um do outro. Então, quando eu aproximar o corpo A, que é o indutor eletricamente eletrizado negativamente, o corpo neutro ele não tem a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Por processo de atração, do seu lado direito, o corpo B vai tender a ter as suas partículas ali, os prótons positivos, se aproximando do indutor por atração. E do outro lado, do lado esquerdo, ele vai estar com as suas partículas, que são os elétrons negativos, por repulsão. Então, o neutro ele vai fazer essa separação. E isso vai ser muito importante para a gente entender algumas coisas no experimento. No experimento que o professor Alexandre passou, nós temos os materiais utilizados. Eletroscópicos foram 2, uma barra de plástico, que é o tubo de PVC, a flanela e uma lata de refrigerante vazia. E ele retirou a lâmpada de neon, logo propriamente dito, o número 4 ali, nós também vamos retirar. O procedimento experimental. Eu vou pegar a flanela, vamos dizer que ela seja a lã, e a barra de plástico de tubo PVC. Lá na nossa listinha dos elementos, a lã, nesse caso, ela vai estar eletrizada positivamente após o atrito, porque ela está acima. E o PVC está lá embaixo. Então, ele, após o atrito, ele vai ficar eletrizado negativamente. É muito importante a gente lembrar esses detalhes. No primeiro tópico, ele vai dizer assim: atrita-se o bastão com a flanela em movimentos vigorosos e num único sentido. Eu atritei os dois, a lã com o PVC, com a barra de PVC. O 2. Eu vou aproximar a barra atritada da lata de refrigerante. O que vai ocorrer?
Se eu tenho uma latinha de refrigerante e essa latinha de refrigerante ela está neutra, vai acontecer exatamente o que aconteceu nesse processo por indução que nós falamos anteriormente. A latinha, por ela estar neutra, ela tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Quando eu atritei o bastão, ele ficou eletrizado negativamente. Quando eu aproximar ele da latinha, a latinha sempre vai tender a se aproximar da barra. Por quê? Ela vai ser atraída, porque ela vai separar os prótons dos elétrons. Então, os prótons vão querer ser atraídos pelo bastão. Então, a latinha de refrigerante sempre vai tender a se aproximar da barra. No 3, ele vai repetir o mesmo processo de atrito novamente. O 4 a gente retirou porque não vamos utilizar a lâmpada de neon nesse caso. E o 5, a gente vai manter o mesmo processo novamente de atritar o bastão na flanela em movimentos vigorosos e num único sentido. No 6, ele vai falar para a gente que eu vou aproximar a barra atritada de um eletroscópio e observe o que ocorre. Descrevendo um diagrama correspondente, afaste a barra e observe o que ocorre. Descreva num diagrama. Como nós sabemos, essa barra, né, ela vai estar eletrizada negativamente. O eletroscópio, essa superfície do eletroscópio, o que vai acontecer? Essa partezinha do eletroscópio aqui de cima, ela é plástica, então ela vai estar eletrizada positivamente. Essa partezinha aqui de baixo, nós podemos, que está bem no meiozinho do eletroscópio, eu desenhei ao lado como se fosse, vamos pensar como se fosse uma fitinha, que eu cortasse uma tirinha de alumínio e colocasse ela dobrada ao meio. Porque essa tirinha ela vai ter uma reação. Então, é exatamente o que está aqui no meio do eletroscópio. Quando eu aproximar essa barra, a haste ela vai afastar as perninhas, igual está aqui desenhado do lado. Ela vai afastar, por quê? Em cima do eletroscópio ele está positivo. Mas quando eu aproximar a barra, essa partezinha do meio, que é a haste, ela vai estar carregada negativamente. Então, a haste ela vai tender a se abrir. Por quê, Adriele? Porque o que vai acontecer? Cargas de mesmo sinal, ocorre repulsão. Então, o que vai acontecer? A perninha dessa haste vai se abrir por processo de repulsão, porque ela vai estar eletrizada negativamente. E quando você afastar, que é o que está do lado direito, né? Afastar a barra do eletroscópio, ela volta ao normal. Ela se fecha novamente. Então, é isso que vai acontecer nesse exemplo 6. No exemplo 7, ele vai dizer assim: repita o item anterior, mas dessa vez mantendo a barra carregada próxima. Toque na placa do eletroscópio, que é a partezinha de cima ali demonstrada. Desfaça o toque e afaste em seguida a barra carregada. O que ocorre? Então, o dedo, nesse caso, ele vai servir como um fio terra e ele vai movimentar os elétrons. Ele vai ter essa serventia. Se nós estivermos com o dedo, a haste ela vai se abrir novamente quando a gente aproximar o bastão. Porém, o que vai acontecer? Por ele ser um fio terra, digamos assim, a haste ela se torna neutra novamente. E aí, na figura 2, a gente vai ter que o sinal, né, do eletroscópio ele vai se tornar oposto ao da barra. Por quê? O eletroscópio ele vai ficar eletrizado positivamente quando a barra ela se afastar dele. Porque quando nós encostamos o dedo, nós neutralizamos ela. Então, quando eu afastar a barra, ele se torna neutro. E por isso o eletroscópio ele fica eletrizado positivamente. No tópico 8, ele vai permitir agora que placas de 2 eletroscópicos se toquem, como no exemplo A ali. Aproxima a barra carregada de um deles. Observe o que ocorre em cada um deles e registre no diagrama A
agora mantendo a barra carregada próxima, desfaça o contato entre elas depois e afaste a barra carregada. Então, a gente vai ter esses dois processos, no A e no B. Quando eu coloquei dois eletroscópios juntos e eu aproximei essa barra eletrizada negativamente, o que está mais distante da barra, o eletroscópico, né, mais distante da barra, ele vai estar carregado negativamente pelo processo de repulsão. Porque lembra que eles estão neutros? Então, ele vai ficar carregado negativamente. E o que está mais próximo da barra vai ficar carregado positivamente, porque ele vai querer ser atraído pela barra. E como eles estão conectados, eles se tornam como se fosse apenas um, né? Neutralizados. Mas quando aproxima a barra, o da direita fica positivo e o da esquerda vai ficar negativo. O processo de atração do que está à direita e no processo de repulsão do que está à esquerda. Vale ressaltar uma coisa muito importante, que essa hastezinha do meio, de ambos, elas vão ficar abertas, porque elas vão tender a se repelir. Como um vai estar carregado, né, eletrizado positivamente, e o outro negativamente, a haste delas também vão estar eletrizadas por mesmo sinal. Logo, elas vão continuar abertas, porque elas tendem a se repelir. Ok? No B, isso tudo que nós falamos foi para o A. Para o B, quando você separa, um que está à esquerda vai ficar eletrizado negativamente, o que está à direita vai ficar eletrizado positivamente, o eletroscópio, e as hastes vão continuar abertas, porque como a gente acabou de falar, por eles estarem com o mesmo sinal, as hastes vão ficar abertas, porque elas vão querer se repelir o tempo inteiro. E aí nós vamos para o 9. O 9 vai falar para a gente que afaste o eletroscópico após o item anterior, sem tocar em suas placas. Mantendo-se afastados um do outro, aproxime de cada um a barra carregada. Observe e registre o que ocorre, qual era a posição de cada um no item anterior. Agora nós vamos fazer a análise dela separadamente. Quando no primeiro caso, do lado esquerdo, quando eu aproximar o bastão, né, a barra, a haste, ela vai se afastar. Essa hastezinha do meio que eu tinha falado, como se fosse uma tirinha, né, de alumínio. A haste, ela vai se afastar mais ainda pelo processo de repulsão. Porque lembra que nós falamos no item 8? O da esquerda, ele está eletrizado, o eletroscópio está eletrizado negativamente. Então, quando eu aproximar a haste, ele vai se a hastezinha, né? Quando eu aproximar a barra, desculpa. A hastezinha do meio ali, ela vai tentar se afastar ao máximo, porque ela vai estar se repelindo muito. Porque você tem um corpo eletrizado negativamente, aproximando uma barra eletrizada negativamente também. Então, essa haste, ela vai tentar ao máximo se abrir, porque ela vai estar fazendo um processo de repulsão. Já do seu lado direito, que é o segundo caso, o eletroscópio está carregado positivamente. Então, quando eu aproximar a barra negativa, a hastezinha, ela vai tentar se aproximar ao máximo uma da outra, quase se fechando. Ela vai tender a fechar, mas ela não se fecha. Porque ela vai ter o processo de atração. Porque tudo que eu fizer com a barra, ele reflete nessa haste. Então, quando eu aproximar a barra, eu estou refletindo o meu processo nessa hastezinha. Então, ele vai tender ao máximo se aproximar. E ambos, né, tanto o primeiro caso quanto o segundo caso, eles vão ter comportamentos opostos, porque um eletroscópio está negativo e o outro eletroscópio vai estar positivo. Então, a gente consegue ver comportamentos totalmente diferentes. E aí nós temos um questionário. O questionário, o professor tirou a questão 3 e a 4, por conta de ser da lâmpada, né? O questionário, a primeira questão vai dizer assim: o que ocorre quando atritamos a barra? Nós já falamos, né? A barra ela vai ficar eletrizada negativamente, através daquela tabela que nós vimos dos elementos. O item 2.
Explique o que ocorre quando aproximamos a barra da lata de refrigerante. Como nós falamos anteriormente, a lata ela sempre vai tender a se aproximar da barra, porque ela estava neutra, e aí pelo processo de indução, as cargas positivas, né, vão tender a ficar próximas da barra, querendo ser atraída. Então, a lata de refrigerante, ela sempre vai querer ser atraída pela barra. Então, ela sempre vai estar se aproximando da barra. No 5, já que a posição da barra carregada faz variar a indicação do eletroscópio, o que um eletroscópio registra? A existência de cargas elétricas. Ele sempre vai nos mostrar isso, seja ele positivo ou negativo, ele vai nos mostrar a existência dessas cargas elétricas. Na questão 6, em que item verificamos a existência de mais um tipo de carga elétrica? É muito notório, nós vimos aqui, né, no experimento 6, quando você separa em dois casos, que um eletroscópico do lado esquerdo fica negativo e outro positivo. Eles têm comportamentos opostos. Então, a existência de mais um tipo de carga elétrica, ele é visto, né, você verifica ele no item 9. Demonstrado. Na questão 7, com base nas suas observações, durante a existência, a denominação usual dadas às cargas elétricas é justificável? Sim. Por quê? Pois elas vão apresentar comportamentos opostos. E isso vai denominar, né, essa experiência, no caso, a denominação usual dessas cargas elétricas, porque elas possuem comportamentos opostos. Assim, nós encerramos. Aqui eu tenho as minhas referências e tirei algumas coisas desses livros, e o experimento foi, né, do professor Alexandre, das aulas que ele passou para vocês. Aqui no final, agradeço pela compreensão de todos, espero, né, ter ajudado. Muito obrigada pela atenção. E aqui tem o meu contato do WhatsApp, se tiverem alguma dúvida, que eu possa estar tentando ajudar vocês, né, na matéria de Física 3. E tem o meu e-mail também. Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo, estarão sendo bem atendidos, né? Tentarei fazer ao máximo para ajudá-los. E essa é a nossa primeira aula e espero que vocês gostem. E qualquer dúvida, podem me chamar tanto no WhatsApp quanto no e-mail. Muito obrigada a todos pela atenção.